Olá, nossa aulinha de história hoje nós vamos falar dos imigrantes, né? Nós estamos trabalhando os povos que contribuíram, né, com a nossa história, que deixaram influências na nossa vivência. E hoje nós vamos falar dos imigrantes, né? Além dos indígenas, dos portugueses e dos africanos, nós também tivemos contribuição de pessoas de outros lugares, de outros países, né, que são chamados de imigrantes. Além dos indígenas, portugueses e africanos, a população brasileira ela foi composta de povos vindos de diversas partes do mundo. Alemães, espanhóis, italianos, poloneses, ucranianos, sírios, libaneses, japoneses e tantos outros se estabeleceram no Brasil em diferentes momentos da nossa história. Esses grupos eles são chamados de imigrantes, pois são compostos de pessoas que passam a morar em um país diferente daqueles que nasceram. Então, imigrante é quando você é nascido de um país e passa a morar em um outro país. A maior parte desses povos veio para o Brasil a partir de 1870 em busca de melhorias de condições de vida. Então, nesta época, né, o Brasil ele estava em evidência, né, por conta que as pessoas visavam as riquezas que tinham aqui no Brasil, tanto na mineração quanto o pau-brasil, a cana-de-açúcar. Então, essas pessoas eles vinham em busca de trabalho, né, de melhoria de vida. Inicialmente, as primeiras famílias foram para a região sul do país, onde formaram colônias. Com a abolição da escravidão em 1888, o número de imigrantes aumentou. A maioria deles foi trabalhar nas fazendas de café, substituindo o trabalho escravo. Apesar, né, de ser substituindo o trabalho escravo, naquela época o trabalho ele não tinha muitas condições favoráveis para os trabalhadores, não. Eles trabalhavam muitas horas por dia, ganhavam pouco, então as condições não eram nada boas. Na nossa página 20 diz assim: leia este texto a respeito dos imigrantes que vieram para morar no Brasil. Você já ouviu falar que é descendente de algum povo? Os pais do meu pai nasceram na Síria, um país que fica na Ásia, a muitos quilômetros de distância daqui. Há mais de 90 anos eles embarcaram em um navio e demoraram 30 dias para chegar. Meus avós maternos nasceram aqui no Brasil. Minha bisavó veio de Portugal e meu bisavô do Líbano. No Brasil, essas misturas de nacionalidades são muito comuns, devido ao grande número de imigrantes. Desculpa. Então, o que acontece? Pessoas que vieram de outros países, né, foram se relacionando com pessoas do Brasil e assim foram construindo suas famílias. Por isso, há uma mistura muito grande de raças e de povos, né, no território brasileiro, por conta, né, desses imigrantes que vieram e que ainda hoje acontece, né, de pessoas daqui do Brasil ir para um outro país e pessoas de outro país virem para o Brasil. De acordo com o texto e com a história de sua família, responda às questões. É possível afirmar que existe uma grande diversidade étnica e cultural no Brasil? Por quê? Número 2. Marque com X as alternativas corretas. De que país vieram os avós paternos da autora do texto? De que países vieram os bisavós maternos da autora? E na terceira questão, marque com o X os povos imigrantes citados no texto. E aqui nós temos vários povos: sírio, libanês, português, estadunidense, italiano, espanhol, japonês, francês, árabe, armênico e alemão. Então, vocês vão marcar apenas os povos que foram citados no texto. E na quarta questão, em caso com a ajuda de familiares, pesquise qual é a origem da sua família e registre aqui. Você vai pesquisar a origem da sua família, dos seus pais, dos seus avós paternos, dos seus avós maternos, ok?
Então, cada povo, né, cada imigrante que veio, eles tiveram a sua contribuição. Então, cada povo, ele tem uma história. Conheça um pouco da história de alguns povos imigrantes que vieram para o Brasil. Nós temos os alemães, os italianos, os poloneses, os espanhóis, os sírios e libaneses. Nós temos os japoneses. E cada povo desse aqui deixou um pouco da sua cultura, deixou um pouco de seus costumes, um pouco da sua história. Os alemães, os primeiros imigrantes alemães a chegarem no Brasil, se estabeleceram no Rio Grande do Sul, onde fundaram cidades como São Leopoldo. Alguns deles também se instalaram no Espírito Santo, no Paraná e em Santa Catarina, onde fundaram as cidades Blumenau e Joinville. Na agricultura brasileira, esses imigrantes introduziram o cultivo do trigo e da criação de suínos. Os italianos. Os primeiros grupos de italianos se deslocaram para o Rio Grande do Sul, onde fundaram a cidade de Caxias do Sul. Eles se destacaram no cultivo da uva e na produção do vinho. As novas levas dos imigrantes italianos foram trabalhar em fazendas de café no estado de São Paulo. Mais tarde, muitos destes imigrantes foram trabalhar nas fábricas das capitais. Então, cada povo, né, teve a sua contribuição para a nossa história. Cada povo deixou um pouco da sua história conosco, né? E os poloneses e os ucranianos. Grandes levas de imigrantes poloneses e ucranianos vieram ao Brasil por causa das guerras em seu território de origem. A maioria deles se fixaram principalmente no Rio Grande do Sul e no Paraná, onde se tornaram pequenos agricultores. Já os espanhóis, né, começaram a vir para o Brasil a partir de 72 e se concentraram no estado de São Paulo. Trabalharam nas fazendas de café, nas cidades, eram sapateiros, mecânicos e carpinteiros. Já os sírios e libaneses, né, logo que chegaram, esses imigrantes se dedicaram ao comércio ambulante de tecido, peças de armarinho, bijuterias e outras miudezas. Já os japoneses enfrentaram dificuldades para se habitar o país por causa da grande diferença cultural entre a população japonesa e a brasileira. E já os japoneses, eles contribuíram, né, eles começaram a introduzir aqui no Brasil novos tipos de cultivo, que foi a soja. Então, a gente pode ver que, apesar de, naquele tempo, naquela época, não haver, assim, uma vasta variedade no mercado de trabalho, mas cada povo trouxe algo novo, né, na agricultura, na criação de animais, na venda de tecidos, bijuterias, né, na plantação da soja. Então, cada povo deu a sua parcela de contribuição. Muitos imigrantes se correspondiam com as famílias que haviam ficado na terra natal por meio das cartas, né? Naquele tempo não existia ainda telefone, acesso à internet, computadores, então o único meio de comunicação eram as cartas. Leia alguma das orientações da carta que o imigrante italiano Paulo Rossato enviou aos seus familiares que viriam mais tarde morar no Rio Grande do Sul. Tragam ferramentas para a colônia, 2 podões grandes de cabo de ferro, 4 machados e as facas de ponta. Tragam videiras de uva negrara, chebido e todos os que quiserem. Para a família, tragam os seguintes objetos: todo o material de cozinha, o caldeirão de lavar roupa, o panelão, onde se fazia a polenta, a máquina de fazer macarrão, os lampiões. Se possível, tragam também todos os copos, garrafas, tigelas e pratos. Você, pai, traga todos os instrumentos de carpintaria. E se puder, compre também um rote de fazer tábuas. Só que assim, naquele tempo eles se correspondiam por carta, mas isso não significava que as cartas chegavam tão rapidamente. As cartas demoravam semanas, até meses, para chegar ao seu destino.
Com base no texto, marque a alternativa correta. O imigrante italiano Paulo Rossato vivia em uma fazenda de café ou em uma colônia onde se cultivava uvas? Número 2. O que não faz parte dos objetos solicitados pelo imigrante? Machado, máquina de moer café, caldeirão para lavar roupa ou máquina de fazer macarrão? Então, cada povo, apresenta a sua cultura, os seus costumes. Com a vinda de um grande número de pessoas de diferentes lugares, a cultura brasileira foi se modificando. Afinal, havia uma troca de ideias e de costumes com os vários povos que se estabeleceram no país. Isso ocorreu porque os imigrantes procuravam manter o modo de vida deles nos locais que passaram a habitar. Assim, os brasileiros entraram em contato com outras formas de preparar alimento, construir e festejar. Na arquitetura, por exemplo, uma marca da presença de diferentes imigrantes no Brasil está registrada na construção de casas, construções feitas por outros povos. Existem em várias cidades do país ainda na atualidade, que é esse modelo de casa aqui, ó. As construções. Muitos imigrantes eram engenheiros, arquitetos, carpinteiros, pedreiros e pintores em seus países de origem. Por isso, quando chegaram ao Brasil, aplicaram seus conhecimentos, técnicas de construções em casas, igrejas e palacetes. Como são as casas mais antigas da cidade onde você mora? Desenhe alguns exemplos. Então, nesse espaço aqui, você vai desenhar as casas, aqueles modelos mais antigos que existem aqui na nossa cidade. Na culinária, o que esses imigrantes, contribuíram conosco na culinária? Na culinária podemos verificar a contribuição de vários grupos de imigrantes em alguns pratos, como a pizza, dos italianos, o macarrão, o quibe, o sushi. Nas grandes cidades, com certa facilidade, encontramos estabelecimentos com comida alemã, italiana, polonesa, japonesa, libanesa, por exemplo. Dessa forma, é possível conhecer e saborear pratos típicos de vários povos. Então, o Brasil, ele cresceu culturalmente, por conta desses imigrantes, porque nós fomos pegando um pouco de cada cultura, um pouco de cada costume e agregando a nossa. Então, a nossa cultura brasileira, ela é bem ampla. Na primeira questão diz assim: desembaralhe as letras e descubra o nome dos pratos típicos de alguns povos imigrantes. E aqui as letras estão embaralhadas e vocês irão escrever nos quadradinhos de forma correta. Número 2. Agora que você descobriu o nome desses pratos típicos, relacione os alimentos ao povo de origem. Para isso, escreva a letra correspondente a cada prato conforme sua resposta na atividade anterior. Aí nós temos alemão, italiano, japonês, sírio e libanês. Por exemplo, se a letra B foi alemão, você vai escrever a letrinha B do lado da palavra alemão, de acordo com a indicação aqui da questão número 1. No numeral 3, pesquise alimentos tradicionais de pessoas de outros países que vieram morar em sua cidade. Desenhe esses alimentos e escreva o nome deles. Não só na comida, mas também, nas festas. As festas tradicionais são influências, que nós adquirimos de outros povos. Com o objetivo de preservar a cultura e manter tradições do lugar de origem, muitos imigrantes realizavam festas, como a festa da uva, o festival da primavera, a festa alemã. Cada povo, festeja à sua maneira. Então, essas festividades, elas passaram, a fazer parte da cultura brasileira. Não é que nós deixamos, de festejar da nossa maneira, mas nós passamos a participar da cultura deles através dessas festividades, certo? Desenhe alguma festa da sua cidade que celebra um alimento bastante cultivado na região ou que faça parte da tradicional
da tradição local. Então, aqui vocês vão procurar. Se na nossa cidade não tiver, vocês podem estar procurando a nível de estado, certo? O estado do Maranhão, uma festividade que é voltada para um alimento, tá bom? E a tia vai aguardar tudo concluído.